Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula semanal, nossa aula semanal de número 5. O tema da aula de hoje, que me pediram muito, como precificar os procedimentos da sua clínica de estética avançada. Percebi que o pessoal tem bastante dificuldade com isso, então hoje eu vou mostrar aqui de uma forma prática, com planilhas e tudo, com ferramentas, como que você define o preço, né, como você precifica os procedimentos da sua clínica de estética avançada. Então, na aula de hoje, me confirmem aí se o áudio está tudo certo, aqui para mim parece estar tudo certo, imagem também. Na aula de hoje a gente vai falar sobre alguns tópicos, deixa eu mudar aqui a minha tela para vocês verem, né, a escrita de sempre que eu faço no MindMaster. Pronto, agora vocês estão vendo. Então, na aula de hoje eu vou falar para vocês por que é importante precificar corretamente os seus procedimentos. Por que é importante precificar corretamente os seus procedimentos? Quais são os dois principais erros na hora de precificar? E, por fim, como precificar da forma correta. E no final eu tenho alguns avisos para dar para vocês, certo? Então vamos lá, iniciando então por que é importante precificar corretamente os seus procedimentos. Primeiro motivo, porque uma empresa não sobrevive sem lucro. Então se você não sabe precificar, pode ser que você esteja matando o lucro da sua empresa. Pode ser que a sua empresa não esteja dando lucro. E uma empresa não vai sobreviver sem lucro. Então a gente precisa precificar da forma correta, de uma forma que a nossa empresa seja financeiramente sustentável, tá? Uma empresa clínica, né? Uma clínica não sobrevive sem lucro. Segundo, posicionamento de mercado. Então é importante saber precificar, porque dessa forma a gente consegue se posicionar no mercado. Por exemplo, vocês já imaginaram se a Renner vendesse roupas mais caras que a Zara? Seria um pouco estranho, né? Seria um reposicionamento. Se isso acontecesse, seria um reposicionamento de marca ou da Renner ou da Zara. Mas no momento atual, a gente não consegue pensar em um produto da Renner. Se a gente pegar uma calça jeans na Renner e uma calça jeans na Zara, a gente já imagina automaticamente que a calça jeans da Zara vai ser mais cara do que a calça jeans da Renner. Isso porque existe um posicionamento de mercado, conforme a qualidade do produto ou a qualidade, no seu caso, né, de serviço e todo o valor que aquele produto, que aquele serviço entrega, tá? Então, é importante saber precificar corretamente por causa desses dois motivos, porque uma empresa precisa ter lucro para ela sobreviver e porque ela precisa se posicionar no mercado. Uma coisa, obviamente, puxa a outra, né? Se você sabe se posicionar no mercado, você provavelmente aumenta as suas chances de ter lucro, tá? E quais são os dois principais erros na hora de precificar? O primeiro deles, considerar somente uma variável. Então, quando a gente vai quando a gente vai precificar um produto, a gente precisa considerar algumas variáveis que a gente já vai entrar posteriormente. Porém, o que eu vejo muita gente fazendo? Preciso definir o preço do meu Botox no terço superior completo. Vou fazer o quê? Vou mandar mensagem para os meus concorrentes. Então, acaba considerando só a concorrência, ou também, preciso definir o preço do meu preenchimento labial, 1 ml de preenchimento labial, preciso definir qual que vai ser o preço. Qual que é o custo que eu tenho com o produto? O meu custo é R$400 que eu tenho com o produto. Então eu vou dobrar aqui, tá tudo certo, vou cobrar 800, vou cobrar, sei lá, o valor que for, e dessa forma eu defino meu preço. Então, considerar somente uma variável, concorrência ou custo do procedimento, tá? Do produto. E 2, não analisar dados, ficar no achismo. Então,
para que a gente faça uma precificação correta, a gente precisa analisar dados, a gente não pode ficar no achismo, né? Então a gente precisa ter para a gente analisar dados, né? Então deixa eu botar aqui, para a gente conseguir analisar dados, nós precisamos compilar esses dados. E para a gente compilar esses dados, a gente precisa de ferramenta, né? Então, a partir do momento... Porque precificação, né? Quando a gente está falando de precificação é uma decisão que a gente precisa tomar no nosso negócio. E na aula anterior eu falei para vocês, né? A gente falou sobre meta, inclusive quem não viu, eu vou deixar um cardzinho aqui sobre o tema da aula anterior, que é como definir metas para sua clínica de estética. Então, a gente falou na aula anterior sobre tomada de decisão. Então, a gente pode tomar decisões de duas formas na nossa clínica, no nosso negócio, de uma forma geral. Decisões emocionais e decisões racionais. As decisões racionais, elas sempre são baseadas em dados. Precificação é uma decisão que a gente precisa tomar na nossa empresa, né? A gente precisa tomar a decisão de quanto que a gente vai cobrar pelo nosso serviço. Então, a gente precisa, para tomar a decisão, ter dados, tá? Então, a gente não pode, eu acho que é bom eu cobrar tanto. Não, você precisa ter dados para que você consiga tomar essa decisão da forma mais assertiva possível. E aí aqui, dados de mercado, dados internos da sua empresa, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso ali na frente, tá? E agora, entrando especificamente no que vocês mais querem, que é como precificar da forma correta, o que a gente precisa? Lembra então que a gente falou aqui sobre variáveis, né? A gente precisa considerar o que quando a gente vai precificar os nossos procedimentos. Primeira coisa, a gente precisa considerar o nosso custo, tá? O que mais a gente precisa considerar na hora de precificar? A gente precisa considerar a nossa margem de lucro que a gente quer ter no nosso negócio, né? O que mais que a gente precisa considerar? A gente precisa considerar a concorrência. E, por fim, a gente precisa considerar o mercado. E aí aqui principalmente os pacientes, na posição de clientes, tá? O nosso preço, ele nunca pode ser menor que o nosso custo e ele nunca pode ser maior do que o mercado, ou seja, do que os pacientes estão dispostos a pagar, tá? Aqui, quando a gente está falando em custos, e eu não quero ficar muito técnico, porque eu já vou mostrar para vocês uma planilha aqui, ó, uma planilha que a gente tem para definir preço de um determinado produto. Então eu já vou mostrar para vocês na prática como é que a gente faz isso, tá? Mas aqui eu preciso explicar alguns conceitos para vocês. Primeiro, em relação a custos. Os seus custos você vai ter na sua empresa custos fixos e custos variáveis. Então, por exemplo, aluguel é um tipo de custo fixo. Independente se você vender 5 Botox ou 10 Botox, você vai pagar o mesmo valor de aluguel. Agora, existem os custos variáveis. Por exemplo, se você vender 5 Botox, você vai gastar 5 toxinas botulínicas, né? Então, o custo com o produto, por exemplo, ou vamos botar assim, com insumo, tá? É um custo variável. Mesma coisa, luva. Aqui eu estou colocando, por exemplo, custo com insumo, mas custo com descartável. Luva, se você fizer um Botox, você vai usar um par de luvas. Se você fizer 10 Botox, você vai usar 10 pares de luvas. Então, são custos que variam de acordo com a quantidade de procedimentos, no seu caso, com a quantidade de procedimentos que você faz, tá? Lucro. O lucro. E aqui eu quero falar uma coisa, eu já vou mudar para a planilha, porque eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem e vai ficar bem mais prático também, e daí depois eu faço alguns complementos aqui no nosso mapa mental, tá? Então vamos lá, como é que eu faço para definir os custos
o preço de um procedimento meu. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês do Botox, tá? Então eu peguei aqui um exemplo de uma clínica e eu listei todos os custos fixos mensais que essa clínica tem. Depois eu vou disponibilizar essa planilha para que você coloque os seus custos mensais e você consiga precificar melhor os seus procedimentos, tá? Mas aqui, por exemplo, a gente trouxe um exemplo de uma clínica que tem esses custos mensais. Então, 3 mil com aluguel, 3 mil com secretária, 10 mil de prolabore, enfim, somando todos os custos fixos, você tem R$ 24.150 de custo fixo. Quantas horas essa clínica trabalha por dia? 6 horas por dia a agenda dessa clínica está aberta. E ela trabalha 20 dias no mês. Então ela tem de horas produtivas 120 horas. Tá? Então, considerando que o custo fixo é de 24.150 e ela trabalha 120 horas, o custo da hora da clínica é de R$ 201,25. Então, não precisem guardar esse número, mas fiquem com esse número na cabeça de vocês, porque depois ele vai aparecer novamente, tá? E agora falando sobre o custo do produto, tá? Aqui a gente tem o custo do produto. Eu coloquei alguns custos aqui, a gente tem então o custo da toxina botulínica. Então o custo de uma toxina botulínica de 100 unidades, digamos que a gente paga com o nosso fornecedor R$ 900 nessa toxina. E nessa toxina vem 100 unidades, tá? Então o nosso custo da unidade de toxina botulínica é de R$ 9,00. Aqui eu coloquei de ácido hialurônico, de bioestimulador. Aqui eu também coloquei os descartáveis. Então uma caixa de luvas com 100 luvas, se você pagar R$ 40 e vier 100 luvas, você vai ter o custo de 40 centavos por luva. Mesma coisa, agulha para toxina. Você vai ter o custo de R$ 1,50. Então, se você utilizar uma agulha, você vai ter o custo de R$ 1,50. Aqui você pode adicionar outras opções, né? Então, eu uso cânula para fazer o meu preenchimento. Então, você vai utilizar aqui cânula e aí você vai adicionar as informações aqui. Tá? Perfeito, então temos aqui o custo unitário de cada um dos procedimentos, incluindo os descartáveis. Agora, como que a gente vai definir o nosso custo do Botox? A primeira coisa que a gente vai definir aqui é a duração em horas do procedimento mais o tempo de retorno, que geralmente a gente faz após 15 dias. Então a gente considera, em 45 minutos eu faço um Botox, em 15 minutos eu faço um retorno. Então você vai levar 1 hora para concluir o procedimento. Aqui é um erro que eu vejo muito comum das pessoas cometerem, que é a pessoa considerar só o tempo de procedimento, mas não considerar o tempo de retorno. E o serviço é completamente entregue depois do retorno. Então a gente precisa considerar esse tempo também para a gente fazer a nossa conta de preço, tá? Perfeito. Custo unitário da toxina, a gente viu aqui nessa aba que é de R$ 9,00, né? Então eu coloquei aqui, R$ 9,00. Para a gente fazer uma toxina aqui, eu estou fazendo o custo da toxina botulínica do terço superior completo. Digamos que a gente utiliza em média, tá? A gente não precisa fazer de forma exata, a gente não vai ter um preço por paciente, né? A gente vai considerar uma média que a gente utiliza. Então vão ter pacientes que a gente vai utilizar 45, mas vai ter pacientes que a gente vai utilizar 55. Então uma média de unidades de toxina utilizadas para fazer um terço superior completo, eu considerei aqui como 50. E daí você considera a sua média aí, tá? Custo com descartável, que é o custo da luva mais da agulha para toxina. É de R$ 1,90 somando os dois. Então eu tenho um custo direto com materiais de R$ 451,90. Lembram que lá atrás eu também falei para vocês ficarem com o número na cabeça, né? Que era o número de custo da hora clínica. Esse custo da hora clínica eu também coloquei aqui. Então é um custo de R$ 201,25. Ou seja, você tem um custo total do procedimento aqui de R$ 653,15. Então esse é o seu custo. Vamos colocar aqui que você tem uma margem de lucro desejada de 40%. Uma margem média de mercado, tá? Que você paga 6% de imposto, considerando que você está no Simples Nacional. E que você paga 2% de taxa do cartão.
Aqui a gente colocou, considerando tudo, considerando essas três variáveis, mais essa variável do custo, a gente chega num valor, num preço final sugerido de R$ 1.256, tá? Então, vejam que a gente considera tudo aqui dentro para definir o nosso custo. Principalmente, não adianta a gente saber o nosso custo, mas além de saber o nosso custo, lembram que aqui, ó, a gente falou sobre custo, mas a gente também, deixa eu ver se está aparecendo para vocês, a gente falou sobre custo, mas a gente também falou sobre lucro. Então não adianta a gente só ver os nossos custos, a gente tem que ver o nosso lucro também. Então aqui a gente considerou 40% de margem de lucro, então a gente chegou nesse valor. Ah, Bruno, achei muito complicado, tudo mais. Existe uma forma mais fácil de fazer? Existe uma forma. Então existem duas formas de a gente fazer, tá? E aí aqui eu também, então, fazendo todo esse levantamento de custos, né? Mas existe uma forma que a gente faz pelo markup. O que é esse tal de markup? Então, o seu lucro no procedimento, ele vai ser a soma dos custos. Então, os custos você precisa conhecer. Esses dois valores aqui, ó, esses 653 e esses 201,25, você precisa conhecer. Ah, Bruno, mas aqui eu não sei quanto é que tem que ser minha margem de lucro, eu não sei se eu quero 40%, enfim. Existe alguma outra forma? Sim, dessa forma que eu estou te explicando. Se você pegar a soma desses seus custos, que nesse nosso exemplo aqui foi de R$ 653, tá? E você multiplicar isso por uma coisa que a gente chama de markup, você vai também atingir o seu preço sugerido. O que é o tal do markup? O que é o markup? O markup, ele é um índice que já considera todos os nossos custos e lucro para chegarmos no preço final. Ou seja, tá? Resumindo, para ficar mais fácil de entender possível. Vou botar resumindo. É um número que você vai multiplicar pela soma dos seus custos e vai chegar no preço final. Vou dar um exemplo, tá? Para facilitar ainda mais o entendimento. Se somando os seus custos você chegar num valor de R$600, então aqui a gente chegou num valor de 653, né? Eu arredondei aqui para 600. Se você chegar num valor de R$600 e você setar o seu markup como 2, o seu preço final será de R$ 1.200. Tá? Então eu peguei esses 600 e multipliquei pelo markup de 2 e eu cheguei num preço final de 1.200. Tá? Nesse markup já está incluso tudo. Já está incluso, além desses custos que obviamente você já conhece, já está incluso a sua margem, já está incluso o imposto que você paga, a taxa de cartão, tudo isso, tá? Ah, uma coisa importante. Aqui no custo fixo mensal que eu considerei, que a gente chegou em 24.150, eu considerei tudo isso daqui e aqui em outros eu também considero, por exemplo, na minha clínica eu pago estacionamento para os pacientes, então eu vou considerar também isso como um custo fixo mensal. Então aqui você considera outros custos que também estejam relacionados com o seu serviço, tá? Perfeito. Então aqui agora já está claro para vocês o que é markup. É um índice que a gente aplica sobre o nosso custo para chegar no preço final. Tá, mas como é que então o que eu devo aplicar? Quanto que eu devo aplicar? O que é? Me fala um pouco mais sobre isso, tá? E aí eu vou te trazer aqui então o que eu sugiro. Que vai ficar mais organizado. O que eu sugiro? Geralmente, na área da estética, avançada,
o markup fica entre 2 e 4, tá? Eu sugiro que clínicas ou profissionais autônomos em estágio inicial, o que é estágio inicial? Nos primeiros 2 anos, setem um markup de 2. Ah, eu sou um profissional, uma clínica que tem mais de 2 anos de atuação, já consolidou a clínica, mas ainda não é referência na cidade. Aqui eu sugiro um markup de 2,5. Ah, eu sou uma clínica, eu já tenho mais de 5 anos e já me tornei, então você já se tornou uma das referências na sua cidade. Aí você já pode partir para um markup de 3, tá? Então aqui, considerando aquele nosso custo, né? Então a gente tem um custo aqui de 653 total. Eu vou aplicar esse markup, nesse meu exemplo, vejam que o markup está dando 1,9. Então isso daqui é um exemplo para uma clínica que está no começo, tá? Fez o seu custo, aplicou esse markup de 2, se você é uma clínica no estágio inicial, se você é uma clínica intermediária, 2,5, se você já é uma referência na sua região, 3, tá? Esse markup, ele já considera todos os outros custos que você vai ter e por isso que você também pode usar essa técnica do markup, porque é um valor já validado no mercado. Beleza, defini o meu preço com base ou nisso daqui que eu fiz, de botar os 40%, conforme você orientou, Bruno, enfim. Ou não, eu fui pelo markup mesmo, porque eu gostei bastante dessa técnica do markup, que é somente um outro caminho, tá? É um caminho que vai te levar ao mesmo destino. Mas eu gostei dessa técnica de markup e vou utilizar a técnica de markup. Eu entendo que hoje eu estou num estágio inicial, eu tenho o custo X com esse e aí o custo, eu ensinei você a identificar qual que é esse custo, né? Vou aplicar um markup de 2, tá? Perfeito, você aplicou esse markup de 2. Você chegou num valor. Então você, por exemplo, chegou nesse valor aqui de 1.256. É esse o valor que eu preciso colocar? É esse o preço que eu preciso colocar no meu Botox de terço superior completo? Ainda não. Agora é o momento onde você vai a mercado, ou seja, você vai entender o que a sua concorrência está praticando e aí você tem que fazer comparações, tá? Então você tem que identificar qual que é o nível de experiência que você proporciona comparado ao nível de experiência que seus concorrentes proporcionam. Lembram que aqui em cima, aqui em cima a gente falou, a gente não consegue imaginar a Renner vendendo roupas mais caras que a Zara. Pela estrutura da loja, pela qualidade das roupas, por posicionamento de mercado. Então, da mesma forma, a gente não pode... A gente precisa entender aonde que a gente está comparado com a nossa concorrência. Então, por exemplo, minha clínica não tem recepção. As pessoas precisam ficar esperando no hall do andar para serem atendidas. Eu não tenho secretária. Dessa forma, não consigo servir um café gostoso para os meus pacientes. Então, todo esse nível de experiência você vai considerar na hora de você definir o seu preço. Você não pode cobrar, eu sou uma clínica, eu não tenho estacionamento no prédio aonde eu estou.
e aí a sua concorrente tem um estacionamento próprio, coberto, por exemplo. Então você tem que fazer essa comparação e você não, aqui não faz sentido você ter um preço maior se você tem esse cenário e você tem uma concorrente que tem um cenário oposto ao seu, onde ela tem concorrência. Vamos botar assim, ó. Clínica X tem recepção. Clínica X tem recepção, não precisa ficar esperando no hall, né? Não, Clínica X, não Clínica X. Clínica X não precisa ficar esperando no hall. Perdão, tô um pouco gripado, então não consegui segurar. Clínica X não precisa ficar esperando no hall. Tem uma secretária que recepciona. Tem uma secretária ou copeira que serve café, serve um bolo, serve um biscoito, tá? E a Clínica X tem estacionamento coberto que dá direto na clínica e eles ainda dão abono de estacionamento para o paciente. Então, tudo isso da Clínica X, aqui faltou Clínica X, né? Então, tudo isso você precisa levar em consideração para entender, a gente já falou em aulas anteriores, né? O que é uma experiência completa. Tudo isso você precisa entender para setar o seu preço também. Não adianta só, beleza, cheguei aqui no markup e eu entendi que eu sou uma clínica iniciante e tal, vou colocar então um markup de 2. E outra, isso daqui, depois que você vai se aprofundando, você pode fazer isso por procedimento também. Então, por exemplo, você é a única pessoa na sua cidade que faz ultraformer, mas tem várias outras que fazem toxina botulínica. Então, na toxina botulínica você vai trabalhar com um markup. No ultraformer você já pode trabalhar com outro markup, tá? E, mais uma vez, a gente não para por aqui, a gente avança para concorrência, para entender, tá? Então deixa eu colocar só aqui para a gente tornar mais visível aqui. Perfeito. E aí a gente vai para teste. Então beleza, vi aqui que o meu preço sugerido final é de 1.256. Claro que a gente não vai cobrar esse número quebrado, né? Então a gente vai arredondar, vamos colocar 1.200. Então esse é o preço que a gente vai pagar que o cliente vai pagar. Tem setor que vai ser 1.200 ou 1.300, tá? Aí aqui você vai definir o seu preço para que ele não fique quebrado, obviamente. Quer botar 1.250, beleza, também não tem problema, tá? Vimos a concorrência, vimos que esse preço aqui, a concorrência faz um pouquinho melhor ou faz um pouquinho pior, mas a experiência que eu proporciono é melhor do que a experiência da concorrência, então você pode cobrar um pouquinho a mais também, tá? E aí agora é o momento de validar, então aqui você valida com os seus pacientes. Então se você começar a identificar, começou a identificar que os pacientes não estão fechando e a objeção está sendo preço. De duas, uma. Ou você não está conseguindo mostrar o valor do seu serviço na sua avaliação. Por exemplo, resultados abaixo, vou botar assim, resultados com qualidade baixa, por exemplo, tá? Ou você não está conseguindo mostrar o valor do seu serviço, ou realmente o seu preço, no caso, o valor do seu serviço está totalmente linkado
ao preço, né? Então você não está conseguindo mostrar o valor, ou você definiu o seu preço da forma errada. E aí você precisa voltar atrás. E isso daqui, quando é forma errada, eu falo tanto para cima quanto para baixo. Então você pode ter definido, você cobrou muito caro, mas você pode estar cobrando muito barato também. E aí você está deixando dinheiro na mesa, você está deixando seu lucro na mesa, tá? Então, isso daqui é o final do processo e, claro, a gente aqui precisa fazer, como muitas coisas no nosso negócio, a gente precisa fazer testes, mas dessa forma aqui, fazendo este processo aqui que a gente falou, considerando seus custos, considerando seu lucro, considerando a concorrência e considerando os pacientes, o quanto os seus pacientes, eu vou até colocar aqui, ó, o custo é o seu piso do preço e o mercado barra pacientes é o seu teto, tá? Você precisa considerar tudo isso na hora de precificar. Então é dessa forma que precifica da forma correta, tá? Perfeito, pessoal. Entendido. Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, mandem aqui nos comentários que eu vou responder cada um de vocês, tá? Avisos. Se esse conteúdo te ajudou, deixa um like aqui embaixo, porque esse conteúdo pode chegar em outras pessoas como você e pode ajudar essas outras pessoas também. E se inscreve no canal, porque dessa forma você vai ser sempre notificado de vários outros conteúdos. Toda quarta-feira, às 10 horas aqui no YouTube, eu faço essa aula semanal gratuita. E se você se inscrever no canal, você sempre vai ser avisado dessas aulas, sobre os temas dessas aulas. Então inscreva-se no canal para que você também não perca nada sobre conteúdos que vão te ajudar muito a vender mais na sua clínica e a lucrar mais na sua clínica, tá? Outro aviso. Na descrição, eu não falo muito aqui no YouTube sobre isso, mas resolvi falar nessa aula aqui, até porque era uma aula que muita gente estava pedindo, que é, na descrição do vídeo tem um link para você realizar um diagnóstico gratuito da sua clínica comigo, tá? Então, se você tiver com dificuldade, de melhorar os resultados da sua clínica, não deixe de agendar esse diagnóstico. Então, agende esse diagnóstico, tá? Nesse diagnóstico eu dou vários insights, a gente identifica como é que está a sua clínica nesse momento, faço várias perguntas, essas perguntas elas te dão vários insights de como... uma coisa que eu esqueci de avisar, né? Essa aula aqui, eu nessa quarta, agora quando eu tô lançando essa aula, eu tô participando de um evento. Então, por isso que agora vocês devem estar vendo lá atrás escuro e devem estar se perguntando, tá, mas né, todas as semanas eu busco fazer ao vivo, mas quando eu não consigo fazer ao vivo, eu gravo essa aula e disponibilizo essa aula no horário que eu sempre combino com vocês aqui, que é quarta-feira às 10. Então, por isso que lá atrás tá escuro agora, porque tá anoitecendo aqui, é porque eu tô gravando essa aula para deixar disponível para vocês na quarta-feira às 10, que é o horário que vocês devem estar assistindo essa aula, se for de forma ao vivo, né? Ou então, se você está assistindo depois, aí você está assistindo no horário que você bem entender. Então, se tiver com alguma dificuldade, agende esse diagnóstico. E, por fim, quer ter acesso à planilha que eu mostrei nessa aula, vai lá no meu Instagram, que é bruno.bgenaro, envia no direct a palavra precificar
Envia a palavra precificação, que eu vou te enviar essa planilha e você vai conseguir colocar os seus números ali, vai conseguir replicar para outros procedimentos e eu tenho certeza que dessa forma você vai conseguir precificar da melhor forma, né? Então é uma forma de te ajudar a precificar de uma forma mais correta os seus procedimentos na sua clínica, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado e mais do que gostado, que vocês tenham deixado like e mais que tenham deixado like, que vocês adquiram, enviem lá no meu direct essa palavra precificação para que eu envie essa planilha para vocês que vocês consigam implementar isso na clínica. Então, tirem do papel aquilo que vocês precisam fazer, né? Não adianta só vir aqui assistir a aula e beleza, assisti a aula, gostei, entendi, mas e aí? Tomou alguma ação para aquilo? Então, tome uma ação. Sempre nessas aulas eu tento fazer elas da forma mais prática possível, para que você possa também já sair dela tomando alguma ação. Então a ideia é que você tome essas, não fique só no campo do legal, entendi, gostei, dei meu like aqui, enfim, fiz um comentário, tirei minha dúvida, mas não baixei a planilha, não mexi na planilha, não implementei o que eu passei aqui, tá? Porque é isso que vai te diferenciar de uma clínica comum e de uma clínica que vai fazer a diferença, tá? Muito obrigado aí pela atenção de vocês e nos vemos na próxima semana, quarta-feira, às 10 horas, tá certo? Um abraço.